Olá, Vete, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou médica veterinária e eu ensino médicos veterinários como você a terem um faturamento de mais de R$20 mil por mês no seu consultório sem ter pet shop. Aliás, sem ter pet shop e banho tosa, caso vocês não queiram, tá? Para quem não me conhece, então, estou me apresentando. O tema da nossa live de hoje são 3 estratégias que o seu consultório precisa obrigatoriamente ter para faturar mais de R$20 mil por mês. Lembrando que esse tema ele é específico para quem tem consultório, tá? Ele não é um tema para quem tem pet shop, para quem tem banho tosa, para quem tem hospital, para quem tem clínica. Por quê? Porque o foco do faturamento acima de R$20 mil ou 40 mil, como é o meu faturamento, trabalhando 3 vezes por semana no meu consultório, ele é exclusivamente para consultório veterinário. Então, quando a gente pensa em consultório, é o local onde a gente trabalha que só depende de mim, o meu, e só vai depender de você. Então, para isso, você vai fazer atendimentos cujo seu faturamento ultrapasse os R$20 mil. E se é possível para mim, também é possível para você, tá? Então, vamos lembrar de uma coisa importante. Várias estratégias compõem um faturamento acima de R$20 mil. Muitas pessoas elas ficam receosas e falam, nossa, mas em consultório consegue faturar R$20 mil? Sim, eu posso te garantir isso, por quê? Porque eu faturo mais de 40 trabalhando 3 vezes por semana. E se é possível para mim, é possível para você. Principalmente se você trabalhar mais vezes na semana. Eu, como alguns que já me conhecem sabem, há pouco tempo que eu estou afastada, mas durante muitos anos eu fui do serviço público. Então, como eu trabalhava 12 por 36, eu era obrigada a trabalhar 3 vezes por semana, porque no outro dia eu trabalhava 12 por 36 e no outro dia eu estava sempre trabalhando no serviço público, tá? Então, o meu faturamento de 40 mil, acima de 40 mil, graças a Deus, ele é devido a todas as estratégias que eu desenvolvi com o método veterinário High Ticket. Para quem não conhece, tem esse método explicadinho em vários vídeos do YouTube e alguns conteúdos aqui no Instagram, tá? Antes de mais nada, como o conteúdo que eu vou entregar para você é um conteúdo que vale ouro, eu já peço para você salvar essa live ao final da live e curtir, para que você sempre receba conteúdos de valor sobre como aumentar o seu faturamento do seu consultório, tá bom? Agora vamos lá, sem mais delongas, lembrando para vocês que hoje eu possuo somente consultório e a minha transição de um pet shop, eu tinha uma clínica veterinária, né, com pet shop, com banho tosa, ela foi uma transição clara, precisa e concisa, como deve ser uma redação. Ela foi uma transição que para mim foi a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque eu me sentia extremamente cansada de lidar com público em geral, principalmente pelo pet shop, com venda de mercadoria, com compra de mercadoria, com compra de medicamentos. Aquele monte de boleto estava realmente me deixando estressada, porque eu não sabia se eu comprava coisa para ter tudo, eu não sabia se eu deixava de comprar para não ter boleto, e as pessoas acabavam pedindo, enfim. Todo esse estresse do pet shop, junto com o estresse de banhistas e tosadores, junto com o estresse, só um minutinho, põe aqui, liga aqui pra mim, por favor. Junto com o estresse de funcionários que faltavam no fim de semana, funcionários que faziam tosse e era banho, N problemas com banho e tosa, obrigada. Esses problemas, eles acabaram me trazendo muito cabelo branco, muita dor de cabeça. Então, esse foi o motivo pelo qual eu decidi, eu pus na minha cabeça que eu não queria mais, só um minutinho, trabalhar com banho e tosa e mais do que isso, trabalhar também com pet shop, tá? Então, para você saber, hoje eu tenho um atendimento específico em dermatologia veterinária, é um consultório, onde só tem somente eu, graças a Deus, trabalhando lá. Então, esse faturamento de acima de 40 mil é um faturamento que vem apenas do meu esforço, tá? E é o que eu quero que você tenha também, que dependa somente de você, que você não terceirize o seu sucesso. Mas, sem mais delongas, vamos falar aí 3 estratégias das inúmeras estratégias que temos para ter um faturamento alto, dependendo somente do seu consultório. A primeira estratégia é
eu acho que é o principal para qualquer atividade que envolva comércio, seja venda de mercadorias, de produtos ou venda de serviço, como é o nosso atendimento. Uma coisa que a gente tem que saber, Vete, é que o nosso atendimento, ele é uma venda também. Ele é uma venda de serviços. Perdão. E a partir do momento que você entender que a venda de um serviço também é uma venda, que você começa a entender o que é uma venda e o que está incluído nesta venda, você passa a precificar melhor, você passa a atender melhor, você passa a ter um faturamento melhor quando você começa a entender que você também participa de um comércio, ainda que seja um comércio relação tutor veterinário em um consultório. E como não podia ser diferente, o principal fator, a principal estratégia para que você tenha um faturamento alto é um atendimento impecável. Quando eu falo um atendimento impecável, um atendimento acolhedor, muitas vezes, e eu admito porque eu também já fui assim, que a gente atende bem. Quando eu não atendia bem, prestem bem atenção, eu não tinha dúvida de que eu atendia bem, mas eu não tinha conhecimento de que eu não atendia bem. Então muitas vezes eu tinha até um ar meio soberbo de achar que o veterinário sabe tudo e que o mundo não sabe nada, e que por não saber nada também não tinha que perguntar nada. Eu tinha essa primícia. E ao longo do tempo, principalmente de 2019 para cá, 18 para 19 para cá, que eu comecei a focar no atendimento high ticket, eu vi que o atendimento, o tal do atendimento encantador, do atendimento impecável e acolhedor que a gente tem que ter, ele estava anos-luz à frente do que eu estava fazendo. Para quem me pediu aí, há algum tempo me pediram dicas de livro, um livro que eu indico justamente é O Jeito Disney de Encantar. Por quê? Porque foi um livro que foi um dos primeiros, tá? Um dos primeiros que me fez abrir a mente para um atendimento revolucionário. Mais do que isso, quando você tem a persuasão, quando você tem a dinâmica do atendimento, um outro livro muito bom também é A Lógica do Consumo. Você entendendo tudo isso, você vê que o teu atendimento ele não é lá grandes coisas. Por quê? Porque a gente acredita que chamar o pet com um diminutivo, fingir que você tá ali, perdão, não é nem fingir, porque na grande maioria das vezes a gente faz de coração aberto, né? Ficar ali com aquele inho, sabe aquele diminutivo? Ai, o Tobinho, que bonitinho, ele vai ficar bonzinho, ele é meu amorzinho, é o chuchuzinho da titia que é Vete. Quando a gente tem essa dinâmica de atendimento, a gente não tem dúvida de que está atendendo bem. A gente não tem, assim como eu não tinha. Mas quando você começa a entender a lógica do consumo, já é o nome do livro, quando você começa a entender a dinâmica de um atendimento encantador, você vê que todos esses diminutivos que a gente utiliza, e principalmente nós, médicos veterinários, a gente gosta muito de usar diminutivos, né? Muita gente gosta. Mas aí eu já dou uma dica bônus, uma estratégia bônus para você. Usar diminutivos só te afasta da autoridade. Por quê? Porque ainda que o médico não faça isso, com raras exceções, talvez em pediatria. Mas os médicos por si só, eles já passam uma autoridade, como eu disse, por si só. Então eles podem até falar no diminutivo. Aquilo não vai fazer com que eles ganhem menos por conta disso. Por quê? Porque a medicina por si só já é valorizada. Ela não precisa de valorização. Muitas vezes quando você marca uma consulta com um médico, ele é médico e você não discute. Com o veterinário a gente sofre muito ainda com a desvalorização. Então tudo que a gente puder fazer para que a gente passe, transmita, gere a percepção no tutor de autoridade, a gente tem que fazer. E falar no diminutivo é algo que puxa a sua autoridade para baixo. Então, isso é uma coisa que tem que evitar. Mas como eu falei para vocês, eu fazia isso. E eu não sabia que estava ruim até eu entender um jeito Disney de encantar, até eu entender a lógica do consumo. Tudo aquilo que está envolvido em neurociência faz com que a gente tenha um atendimento acolhedor, mas literalmente impecável. E quando eu falo impecável, não é você jogar purpurina, colocar um tapete vermelho para o tutor, não.
É um atendimento extremamente profissional. É saber até quando você tem que falar e até quando você tem que deixar o tutor falar. É até quando é saudável, é salutar o tutor desabafar e até quando não é, para não se tornar um consultório de psicólogo. Então tudo isso faz com que você tenha um atendimento diferenciado. Até que nível você tem que dar explicações técnicas e quando você tem que parar de dar explicações técnicas para não parecer um professor pardal dentro da consulta. Quando você tem que ter uma análise de quando, até que ponto que é interessante um tutor saber, por exemplo, de uma dermatite alérgica picada de pulga e qual é a dinâmica, o mecanismo de ação do alérgeno no corpo. Até que ponto você tem que explicar a articulação coxofemoral numa displasia. Entender tudo isso faz com que você transforme a sua consulta numa consulta impecável. Para a gente entender aqui que não é somente você falar oi, bom dia, boa tarde, isso na verdade é o básico. E quando a gente entende que o básico é só o básico, é o mínimo que tem que ser feito e ele tem que ser feito com perfeição, quando você entende isso, você põe um plus. Quando você põe um plus, você tem um atendimento impecável. Dar retornos, que é um cancro na medicina veterinária e talvez até na medicina, talvez isso faça parte de um atendimento impecável, se você quiser obrigatoriamente ter um resultado. Então, assim, entender toda essa dinâmica, e eu explico isso no método veterinário High Ticket, é saber como fazer esse atendimento impecável, encantador, acolhedor, seja lá a forma que você deseja falar do seu atendimento. Mas o básico é entender que até a dinâmica de atendimento num agendamento de consulta tem que ter um profissionalismo absurdo. Para quê? Para que você consiga converter muito mais, fazer uma captação muito melhor e uma conversão melhor ainda dos tutores que te procuram. Sabe aquele povo que liga lá, chama no WhatsApp, oi, queria saber o preço da consulta e some? Quando você tem um atendimento impecável da tua recepção, você consegue converter aquelas pessoas curiosas em clientes, em tutores que vão fidelizar ali com você. Então, saber trabalhar isso, saber fazer um atendimento extremamente profissional, vai fazer com que você tenha um atendimento impecável. Desde a marcação de uma consulta, desde uma pergunta, porque muitas vezes, eu vou confessar uma coisa para vocês. Já aconteceu e caso vocês possam e estejam disponíveis para testar, testem o atendimento dos seus concorrentes. Não precisa ser concorrente direto. Liga para qualquer clínica da sua região e faz eu queria saber quanto custa tal coisa. Eu fiz várias vezes esse teste, não só com profissionais daqui, mas de fora também. E você vê que tem gente que te responde de um jeito que você fala, não é possível que essa pessoa esteja querendo um atendimento impecável. Mais do que isso, porque atendimento impecável, muitas vezes essa pessoa não está querendo. Está querendo agendar uma consulta. Ela está querendo ganhar uma consulta e não ganha. Porque essa pessoa não fez um treinamento impecável da sua recepção. É basicamente um mecânico, assim. Um mecânico que eu digo de mecanismo, de estar automatizado. Oi, bom dia. Gostaria de saber o preço da consulta? A consulta custa R$150. Ah, tá bom, obrigada. De nada. Enquanto você, Vete, tiver um atendimento de recepção, seja você pelo WhatsApp, seja você pelo telefone, ou seja terceirizado com algum funcionário, enquanto você não entender que a recepção, ela é os dentes em um tete-a-tete, em uma pessoa, um convite para uma pessoa, que é a primeira coisa que tem um impacto positivo ou negativo, você não vai conseguir faturar R$20 mil ou mais. Então você tem que entender que a dinâmica do atendimento, ela passa inicialmente por quem? Seja por você, seja pela tua recepção, ela passa por alguém profissional, extremamente profissional e acolhedor. Ah, Ana Paula, não basta ser profissional, ainda tem que ser acolhedor? Sim, e eu vou te dar um exemplo. A pessoa que é profissional, ela faz o seguinte. Oi, gostaria de saber... Telefone, tá? Quase não existe, mas a gente ainda tá testando. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo. Primeiro que muitas vezes você liga para algum lugar e tá assim, é o consultório da doutora Ana Paula, mas atende assim, alô? Aí outra pessoa fica do outro lado assim.
será que é consultório? Oi, alô, é do consultório da doutora Ana Paula? Aí a recepção, oi, é sim. Parou por aí. Mas supondo que seja profissional, vai ter um atendimento exemplar. Oi, bom dia, boa tarde, quem fala? Meu nome é Deise, eu faço parte do atendimento aqui da doutora Ana Paula, e assim, assado, blá, 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 blá. Até aí você foi profissional. Passou como tem que passar, tem um script certinho que a gente ensina no método também. Então, você tem um atendimento impecável profissional. Mas como ter um atendimento acolhedor? O atendimento acolhedor, Vete, você consegue testar, sabe quando? Quando a pessoa responde assim, ah, tá bom, eu só liguei para fazer um orçamento, eu só queria saber o preço. Seja no WhatsApp, seja no telefone. E aí, sabe o que acontece com aquela pessoa super educada e profissional? A pessoa responde, ok. A partir do momento que a pessoa teve todo um profissionalismo ali pro atendimento, mas viu que não vai virar uma consulta imediatamente, o que ela faz? Literalmente, caga e anda. Não tem outra palavra, outra frase para usar. Ela faz, ah, tá bom, mais uma querendo saber preço. E agora, você que tá aqui assistindo essa live hoje, nesse exato momento, você sabe que tem que ser mais do que isso, porque aquela pessoa que tá só procurando um preço e que te respondeu mal e porcamente, ela pode se tornar, sim, um tutor que vai passar por consulta e que vai fidelizar no futuro. Tudo isso vai depender, sabe do quê? Da forma com que você vai conduzir só estou procurando preço, só estou querendo saber preço, só estou querendo um orçamento, eu estou ligando para 15 veterinários e você é só mais um. Porque a gente, na verdade, a gente conhece o profissional que é profissional e educado quando você cutuca. Ah, não, eu tô fazendo pesquisa com 8 veterinários da região, só queria saber o preço. Tem profissionais no atendimento que nem respondem. E aí a gente não tem um atendimento acolhedor. Então trabalhar isso como forma de um atendimento excepcional, de um atendimento encantador, de um atendimento impecável, não parte só da parte do atendimento. É do atendimento como um todo. Da parte que você recepciona a pessoa que está tendo o primeiro contato, como também da parte da pessoa que simplesmente só ligou para saber preço mesmo. Ali você pode sim ter um atendimento acolhedor e trazer essa pessoa para marcação de consulta futura. Por quê? Porque o teu atendimento vai fazer a diferença, principalmente na hora não só do preço, porque quem vem por preço, vai por preço, mas pelo atendimento num todo. A pessoa vai olhar e falar, nossa, mas essa pessoa, essa veterinária aqui foi super atenciosa, vamos marcar com ela? Pasmem, acreditem em vocês, isso sim é um fator preponderante na escolha de profissionais. Pessoas muito educadas tendem a procurar pessoas muito educadas para atenderem seus pets, confie em mim. Segundo ponto importante é uma estrutura estratégica. Paulo, o que é uma estrutura estratégica? Uma estrutura estratégica, ela envolve N fatores, mas eu vou pontuar alguns aqui para vocês, porque não daria para falar todos que eu falo no método em uma live aí de 30 a 40 minutos, tá? Mas uma estrutura estratégica é onde a localização do seu consultório, ela faz toda uma comunicação em vários fatores, em vários pontos, com aquele tutor. Então, eu pontuei aqui 3 para você saber que existem vários, mas os 3 principais para você já ter um norte. O primeiro deles é a localização. Ah, Ana Paula, mas para eu ter um consultório que fatura mais de 20 mil, eu preciso ter uma boa localização? Não, não precisa. Mas a localização ajuda bastante. Tanto que uma das formas que eu tive de faturar mais foi mudando meu consultório de lugar. Mas isso não quer dizer que eu já não estivesse faturando muito bem onde eu estava. Eu tinha um consultório dentro de um pet shop com banho e tosa, e que quando eu me toquei que eu estava faturando mais com consultório do que com banho e tosa e pet shop, eu já estava faturando bem. E eu precisava mudar de lugar para continuar faturando bem ou mais. E o que aconteceu foi que eu faturei mais e faturo mais hoje. Então você pode ter um local talvez não tão condizente com uma estrutura diferenciada, mas você tendo toda a dinâmica do atendimento, tendo um atendimento veterinário high ticket, você começa a faturar mais e depois você vai para um lugar melhor. Então, é uma estrutura 100% adequada? Ainda não, mas ela pode se tornar a partir do momento que você tem conhecimento disso. Quando você tiver conhecimento de que a sua localização ela influencia totalmente
Na ida e vinda dos tutores ao seu consultório, você vai naturalmente procurar um local melhor. Principalmente por quê? Porque as pessoas, num local inapropriado, talvez muito próximo de comunidade, você tenha excelentes tutores. Não é porque é perto de comunidade que você não vai ter excelentes tutores. Mas, infelizmente, pela dinâmica, principalmente da criminalidade no Brasil, os tutores de maior poder aquisitivo, eles não querem se aproximar de locais com alto índice de criminalidade. Então, você pode ter tutores que vão te acompanhar a um outro local, e esses tutores que já não iam, eles vão passar aí. Então você consegue agregar tutores novos, clientes novos, numa localização mais privilegiada. Então, pensar nisso no futuro é sim um fator preponderante para você faturar mais. Um outro fator ainda dentro da estrutura estratégica é literalmente você ter uma fachada condizente. Ah, Ana Paula, mas eu não tenho dinheiro para uma fachada agora. Sim, eu também não tinha. Eu tenho fotos, em algum momento eu vou postar foto do que era meu pet shop e do que é hoje. Primeiro, nada exuberante. Não tem nada de, olha, hoje ela tem a estrutura. Não. Você precisa ter, antes de mais nada, uma estrutura que comunique exatamente o que você quer. Ana Paula, como que funciona isso? Conta aí pra mim. Vou te contar. O que é uma fachada dentro de uma estrutura estratégica? É uma fachada que comunica exatamente o que você quer, como eu já disse. Adianta eu ter uma fachada que tá lá: Ana Paula Cunha, médica veterinária, CRMV 24019, atendemos clínica geral, endocrinologia, podologia, não sei o que, podologia não existe, né? Mas enfim, endocrinologia, psicologia canina, comportamento, dermatologia, odontologia. Por quê? Porque quando você faz uma fachada no marketing, você está comunicando isso para um tutor. O tutor, ele passa no local e quanto menos informação tiver, melhor. Quanto mais clara as informações forem, melhor. Então, o que eu tinha no meu consultório quando era banho, tosse, pet shop? Tava lá, era dermatopet bom para cachorro, e aí tinha o telefone, tinha o WhatsApp, porque na época tinha telefone fixo, nem sei se ainda tem, mas tinha. E aí tinha lá, consultas, vacinas, não sei o que, atestados vacinais, tudo. A pessoa passava lá e sabia que tinha um veterinário ali. Ponto. Por que eu falo isso pra você? Porque se você for um profissional, por exemplo, especializado, os pontos chaves do seu atendimento tem que estar claros ali. A pessoa tem que passar num carro e, pum, bateu o olho, e se o carro passou voando, só esqueceu de anotar o telefone. Mas, por exemplo, eu tinha escrito tudo isso no meu layout, na minha fachada. Hoje eu tenho dermatopet e número do telefone, ponto. O que eu quero comunicar com isso? Eu quero comunicar o seguinte: que a pessoa que conseguiu pegar o nome e o telefone, perfeito, não precisa dizer mais nada. Ah, mas é dermatopet. Se a pessoa ligar procurando um veterinário, não tem. Se colocar a cabeça para pensar, dermatologia veterinária, ponto. Ah, Ana Paula, mas a pessoa passou rápido demais e não pegou o telefone, mas pegou o nome. E aí, ela sabe por onde ela transitou. Ela vai lá colocar Avenida Fulana de Tal, Clínica Veterinária. Quem vai vir? Ana Paula. Ah, eu não peguei o nome, mas eu peguei o telefone. WhatsApp. Eu não peguei nem o nome nem o telefone, mas eu sei a avenida que eu tô. Pum, WhatsApp, Google, pum, 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 fachada azul, pegou. Então você tá vendo como a fachada ela pode contribuir imensamente para uma estrutura estratégica? Por quê? Porque não adianta você querer comunicar tudo pro tutor. Creche, banho, tosa, não sei o que, clínica geral, vacina. O tutor, ele só quer saber, ele não quer saber quem pintou o arco-íris. Ele quer saber onde está o pote de tinta. Ponto. Se for uma comunicação clara, precisa e concisa, o tutor ele vai bater o olho e vai falar: é isso que eu preciso. Dermatologia veterinária. Ponto. Não preciso de mais nada. Mas se não for isso, ele já vai esquecer aquele nome, tudo bem. Isso é uma forma de você captar clientes selecionados, é um funil. Quando você tem lá a tua fachada comunicando exatamente, estrategicamente o que você precisa, acabou. Pergunta, se eu tenho lá, responde pra mim, deixa no comentário. Fala uma coisa pra mim, se tem lá, vou dar um exemplo que não seja meu, endocrinovete.
Alguém tem dúvida de que é uma endocrinologia veterinária? Acredito que não, né? Pergunta de novo. Alguém vai ligar lá e perguntar se tem dentista veterinário, como eles falam? Talvez sim, talvez não, mas a porcentagem é infinitamente menor. Por quê? Porque o nome ele já está dizendo tudo. Muito provavelmente, a pessoa vai bater em endócrino e fala, nossa, a gente tá precisando de endócrino? Não é nosso cachorro que tá com diabetes? Não é melhor levar a um endócrino? Você tá vendo como tudo comunica? E quando não comunica, melhor para você. Porque você não fica recebendo um monte de tutor não qualificado para o seu atendimento. Então, a localização estratégica, que envolve a localização, também envolve a fachada. E a fachada do seu consultório, ela deve, não é ela pode, ela deve e pode ser extremamente persuasiva, extremamente comunicativa. E dentro dessa estrutura estratégica tem o que não pode faltar. Eu admito que não é fácil a gente achar um local assim, que muitas vezes não é barato achar um local assim, mas este local ele precisa ter obrigatoriamente estacionamento. Ai, Ana Paula, mas casa com estacionamento é difícil. É difícil. Você vai para um local melhor, não tem o Cortella, não fala isso? O Mário Sérgio Cortella? Ele fala o seguinte, faça o melhor nas condições que você tem. E quando você tiver condições melhores, faça melhor. Ana Paula, eu não consigo ter uma casa com estacionamento hoje. Não tenha. Faça o melhor do atendimento, faça o melhor da fachada, faça o melhor do método veterinário high ticket todo, porque você vai faturar mais, faturando mais, você vai ter condições melhores e você muda para um local que tenha um estacionamento condizente. As pessoas, elas pagam, Vete, por conforto. Elas pagam por conforto. Se o ser humano, o consumidor em geral, não pagasse por conforto, não existiria área VIP em show, não existiria sala VIP em aeroportos, não existiria classe executiva no avião, não existiria serviços premium em nenhum lugar. As pessoas pagam mais para terem conforto. O que é ter conforto? É sair estacionando o carro a 2 quadras e sair levando um labrador de 40 quilos com problema articular no sol até o seu consultório? Não é. Então você tem que entender, muitos veterinários pensam assim, ele que se vire, pô. Não tenho nada a ver com isso, meu consultório já tá legal. Enquanto você estiver pensando assim, eu sinto muito. Aliás, eu não sinto tanto, não. Mas eu sinto em lhe informar. Você vai ficar longe de ter um faturamento extraordinário para consultório. Tá? Por quê? Porque você tem que pensar sim, você tem que ter e trabalhar a empatia para que você gere conforto tanto ao pet quanto ao tutor. Aquela história de, não, eu cuido do pet, é o tutor que se vire, quem paga a conta é o tutor. Então, enquanto você tiver esse pensamento retrógrado, você não vai evoluir. Então, a evolução faz parte da empatia, a empatia faz parte da evolução. Então, ainda que você não tenha estacionamento hoje, que tenha no futuro. Mas mais importante que isso, que você saiba que o estacionamento é extremamente necessário para uma localização estratégica, ok? Por último, a gente vai falar sobre a fidelização eficiente. O que é a fidelização eficiente? Ana Paula, não sei nem fidelizar. Que dirá eficientemente. Vete, a fidelização, ela é realmente um cancro na medicina veterinária. Por quê? Porque a gente se acostumou, principalmente quando a gente faz lá aqueles estágios, quando a gente faz aí um atendimento ambulatorial ou aquele atendimento em âmbito hospitalar, daquele atendimento de hospital-escola, da residência, da graduação, a gente não aprende literalmente a fidelizar clientes. Por quê? Porque quando a gente faz a graduação, você não está fidelizando ninguém, você vai lá, atende, semana que vem meia dúzia, porque é um hospital-escola, então você não aprende isso. Nenhum professor explica a fidelizar clientes, por quê? Porque são professores de graduação, eles não estão ali num consultório particular. Quem precisa, quem tem a necessidade de fidelizar clientes, somos nós que temos consultório particular. Então isso é algo que não está, infelizmente,
curricular. Não temos isso no currículo, deveríamos ter, mas não temos um atendimento excepcional. Não temos isso na grade curricular. Não temos isso no dia a dia da graduação, no atendimento ambulatorial hospitalar, no hospital-escola. E muitas vezes, isso é muito triste, quando a gente se forma e vai fazer atendimento plantão na clínica de alguém. Por quê? Porque eles não nos ensinam a fidelizar clientes. Você tem que atender naquela dinâmica, quanto mais melhor. Então a gente não aprende isso, então isso vira um cancro. Mas eu vou falar para você que você aprende isso também no método, e fidelizar faz parte do atendimento encantador também. Quando você pensa numa fidelização eficiente, nada mais é do que você ter um pós-consulta excepcional. A maior fidelização do cliente é o cliente que reclama. Todas as vezes que alguém fala, eu não gosto de tutor reclamando, tutor que manda mensagem para mim falando que o tratamento não deu certo, que vai levar em outro. Vete, eu sempre falo isso, quem me acompanha há mais tempo sabe disso, que se existe uma coisa que eu não gosto, mas que eu guardo no meu coração, é reclamação. Eu não vou falar pra você que eu gosto. Ai, adoro quando me manda uma reclamação falando que o tratamento não funcionou. Claro que não, Vete. Claro que não, odeio. Mas eu odeio até a página 2, sabe por quê? Porque vamos lá, a partir do momento que um tutor passou por tratamento com você, com raríssimas exceções que não voltam, tá? Mas passou por um tratamento com você, fez um protocolo com você, e ele se dá o luxo, se dá o trabalho de te ligar, de entrar em contato com você para falar que não funcionou, Beth, o que ele tá querendo? Eu não vou responder agora, eu vou te dar um outro exemplo. Você chega lá, eu vou tirar o meu relógio. Você compra um relógio da Apple, que não é um relógio simplão, mas de repente você vê que ele não tá funcionando. Ele não tá funcionando, você comprou semana passada, ele não tá funcionando. E aí automaticamente você fala o seguinte, não, tá doido, paguei caro desse relógio aqui, não, de jeito nenhum. A pergunta é, você tem outro relógio, não deixei nem de propósito aqui, mas vai servir. Esse aqui não tá funcionando, mas eu tenho um outro relógio. A pergunta é, você automaticamente usa o outro relógio e joga fora esse que você pagou caro? Ou você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com a Apple, na garantia estendida deles, lá na garantia eterna, e vai falar, olha, eu comprei um relógio, um Apple Watch tem 2 dias e ele não tá funcionando. Muito provavelmente você vai entrar em contato, a não ser que você esteja rasgando dinheiro. E mesmo quem fatura 20, 30, 40 mil reais no consultório, se não for doido, não rasga dinheiro. Então o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a Apple. Olha, eu comprei um relógio e ele não tá funcionando. Vete, fala uma coisa pra mim. Quando você entra em contato com a Apple, o que é que você está querendo? Vete, você está querendo a resolução do problema. Você está querendo resolver aquilo. Você está dando a chance da Apple falar, olha, eu não sei o que é, mas me traz um relógio aqui, eu te dou outro. Eu não sei o que é, mas eu vou arrumar. Eu não sei o que é, se foi culpa minha ou foi culpa sua, mas traz aqui. Eles vão agregar valor em cima do produto deles. Muito provavelmente quem tem aí produtos Apple vai falar, se já entrou em contato com o suporte, vai falar, não, dona Ana Paula, fique tranquila, a gente vai resolver. Eles não estão te falando como eles vão resolver, mas eles vão resolver. Quando você entra em contato com o suporte da Apple, por exemplo, e fala tudo isso, você não está querendo resolver o problema? Quando você está querendo resolver o problema, você está querendo continuar amarrado a esta marca aqui. Porque se você não quisesse continuar amarrado a essa marca aqui, o que você ia fazer? Não quero mais, vou jogar fora. Perdi dinheiro mesmo, não ligo. E geralmente as pessoas tendem a valorizar mais o que pagam mais. E isso já entra um bônus pro preço da sua consulta. Sabe por quê? Porque se esse relógio aqui fosse R$5, eu ia falar, imagina, eu vou ligar nada lá, demorar 10 dias para ligar, mais 10 para trocar, e pelo preço dele acho que nem vão trocar. Agora, como é um relógio caro, você fala, não, eu não vou perder não. Imagina, eu vou ligar lá e vou resolver. E aí, como base nos seus princípios e valores da Apple, o que eles vão fazer? Eles vão resolver esse problema. Tudo bem, Ana Paula, já entendi, eu não tenho Apple, eu tenho Apple, eu vou trocar, não vou trocar, eu quero saber qual é a história real. A história real é que quando um tutor está entrando em contato com você reclamando de um produto ou de um serviço, ele está te dando a chance de resolver esse problema. Ele está
subliminarmente falando pra você assim, subjetivamente também, falando pra você assim: eu não quero parar de passar com você, mas resolve esse problema pra mim porque eu tô gastando dinheiro e não tá resolvendo. Então é a chance que você tem de resolver o problema. Não tenha isso como uma faca no seu peito. Tenha isso como uma faca que ele tá te mostrando. Eu posso enfiar no seu peito ou não. Ele pode pegar essa faca, jogar fora e falar super bem de você. E quem está te dando a chance disso? Ele, o tutor. Então todas as vezes que você escutar uma reclamação, antes de você falar: eu não acredito que eu tenho que resolver esse problema, pense: realmente é um porre. Eu não acredito que eu tenho que resolver esse problema. Mas pensa até a página 2. Ainda bem que ela me ligou. Sabe por quê? Porque se ela não me liga, é uma que vai falar mal de mim para 10 pessoas. Porque quem fala bem, fala para uma pessoa. Quem fala para mal, fala para 10. Ela podia sair do teu consultório descontente falando mal para 10 pessoas. Que 10 pessoas que vão falar para mais 10. Mais do que isso, dependendo da sua ação, pode gerar um processo se for um erro médico. Então você já pensou, já parou para pensar como você pode resolver um monte de pepino e ainda sair com alguém falando bem de você? Tudo isso por conta de uma fidelização eficiente. Quando acontecer isso com você, mas eu vou ter que ficar aí resolvendo o problema eternamente da pessoa? Não, tudo tem limite. Mas esse limite você tem que deixar claro no momento da consulta. Dona fulana, se a senhora tiver qualquer problema, entre em contato comigo. Tudo bem, ela entrou em contato, você foi lá e resolveu. No ato que essa pessoa entrou em contato com você, que já é o problema, você fala: olha, a partir de hoje eu vou mudar o protocolo, vou fazer... Você tem a chance de resolver todo esse problema. Ana Paula, mas não resolveu, eu dou mais um retorno? Isso é tema para a próxima live. Mas o que eu quero dizer para você é que a fidelização ela tem que ser eficiente. E fidelizar um cliente, a melhor forma, eu posso te garantir, de fidelizar um cliente é o seu pós-consulta. Por quê? Porque a grande maioria de nós, médicos veterinários, a gente tende a querer captar. Então a gente quer muita consulta nova, e a gente esquece que depois que esse tutor vai embora, você não faz absolutamente nada para que ele volte. Aí muitos colegas veterinários fazem assim: mas eu mandei um monte de WhatsApp de promoção de vacina. Ele não veio, achando que mandar o WhatsApp de promoções é uma forma de você fazer um bom pós-consulta. E não é. Você aprende estratégias no método veterinário High Ticket que vão fazer com que você saiba fazer um pós-consulta, que a gente chama de over-delivery. É entregar mais do que o tutor está esperando. E quando você faz um over-delivery muito bem feito, quando você tem um pós-consulta extraordinário, esse tutor volta e mais do que isso, ele indica para mais 10. Você muitas vezes tem agenda de um dia inteiro de indicação. Ana Paula, duvido. Então entra no método veterinário High Ticket que você vai ver. É rápido? Não é rápido. Eu não falei em momento nenhum que era rápido. Também não estou falando que é fácil. Tudo isso é constância. Todas as vezes que você aprende um método, quanto mais você treina, mais fácil fica e mais fidelização você vai ter. Quanto mais fidelização, mais retorno, mais indicação, mais faturamento. Mas para que isso aconteça, Vete, sabe o que tem que acontecer? Você tem que começar. Começar com as 3 estratégias que eu te dei hoje, por exemplo. Atendimento impecável, estrutura estratégica e fidelização eficiente. Coloque em prática a partir de hoje. E me conta depois o que está ou não funcionando para você. Uma coisa importante, já salva essa live. Se for o caso, encaminha para algum colega que também precisa saber, que é interessante saber, que trabalha com você, que você quer que prospere também com o consultório veterinário. Deixa seu like. Se você gostou desse conteúdo, se você quer receber mais conteúdos como esse. Porque se você gosta desse conteúdo, quanto mais curtida você der, mais conteúdo você recebe igual. Tá bom? A gente se vê na próxima live. Se você tiver sugestão de tema, pode me mandar. Eu sempre falo, não é no direct. Pode me mandar aqui no direct, pode me mandar onde você me achar, ok? Até aqui mesmo nos comentários. Até breve.